Fala pessoal, hoje eu vim trazer aqui mais um case, galera, de um cliente que a gente fez, onde a gente criou uma automação aí usando o Bling, usando o Google Sheets e usando o nosso N8N, que é a ferramenta que a gente mais usa para criar automações aí, juntamente com esses ERPs aí que muitas empresas no Brasil usam, como o Bling, tá? Galera, automaçãozinha muito interessante e eu vou trazer uma dica importante nesse vídeo, tá? Se você quer automatizar a parte de clientes, tá? Porque o que acontece? A API do Bling, ela traz um webhook e esse webhook permite alguns eventos. Só que esses eventos que o webhook do Bling traz, eles não incluem a criação ou a modificação ou a deleção de clientes. E muitas das vezes você tem uma base secundária ao seu sistema, né? A gente usa muito isso, uma base intermediária de dados, né? Para poder criar outras automações em cima. E a gente precisa manter essa base atualizada. Quando você tem um webhook que detecta ali quando um cliente foi criado, quando um cliente foi editado ou foi deletado, a gente consegue capturar esse evento e atualizar nessa base de dados aí o acontecimento que houve com esse cliente. Só que a API do Bling, ela não traz, tá? Ela não traz o evento do cliente para a gente monitorar. Só que aí eu tive uma sacada nesse projeto onde eu consegui encontrar um jeito interessante da gente manter esse cliente atualizado na sua base de dados, mesmo que o webhook da API do Bling não forneça esse evento em particular. Antes de mais nada, eu vou abrir aqui a documentação do Bling, vou entrar aqui na parte de webhooks. Aqui, galera, vocês podem ver toda a parte de configuração, como você pode configurar o webhook. Logo após você ter configurado o aplicativo, tá? Beleza? Então é só você descer aqui e ler com calma que você vai ver como configurar o webhook. Mas tem a parte de aplicativo que antes de você fazer isso, você tem que deixar a parte de aplicativo e de authentication toda certinha, tá bom? E aí quando você vai descendo, você vai encontrar aqui quais são os eventos que o Bling permite, entendeu? Então a gente tem aqui, ó, o pedido de venda, ou seja, toda vez que um pedido é criado, toda vez que um pedido é atualizado ou deletado, você consegue capturar isso com a URL do webhook que você inseriu lá dentro do seu Bling. Tem a questão do produto, mesma coisa, criado, atualizado e deletado, você consegue capturar esse evento. O estoque é a mesma coisa, tá? E o estoque virtual, produto do fornecedor, nota fiscal, então ele dá bastante coisa, só que uma das coisas que ele não dá é a base de cliente. Eu tive um projeto onde eu tive que fazer uma automação para criação de pedidos de criação de orçamentos dentro do Bling. E para a gente fazer essa automação, a gente precisa passar o ID do cliente, né? E aí a gente, como a API do Bling ela limita de você, se eu quisesse puxar esse cliente diretamente da API, não seria possível. Porque para me achar ele, eu tenho que passar algum parâmetro. Esse parâmetro é o ID. Só que para me ter o ID, eu tenho que fazer uma chamada geral, né? E para fazer essa chamada geral, e quando a gente faz essa chamada geral, o Bling só traz 100 resultados. Então, imagina se você tem 1000 clientes na sua base, eu teria que fazer 10 chamadas até encontrar o cliente que você quer extrair o ID para criar aquele orçamento dentro do Bling. Então o que a gente faz? A gente consolida o cliente numa base, primeiramente, trazendo o ID, trazendo todas as informações que ele necessita, para quando a gente quiser fazer qualquer tipo de automação relacionado a isso, a gente já consegue ir nessa base e já pegar o ID daquele cliente filtrando direto, porque no Google Sheets, por exemplo, uma base, um artifício que eu gosto de usar, uma ferramenta que eu gosto de usar para consolidar dados, ela te permite filtrar muito mais fácil ali, seja um produto ou um cliente, na sua base ali passando o ID ou alguma outra coisa do tipo. Então, como eu vi que tinha essa limitação no webhook, né? Porque o webhook, galera, vocês sabem, você insere uma URL e toda vez que ocorre um evento dentro do Bling de criar ou deletar ou editar, o Bling manda esse evento para sua URL. Sua URL detecta, você trata aqueles dados ali
e segue a sua automação numa boa. Mas como nesse caso, como não tem, então eu tive que criar um outro artifício. Vou pular aqui para o meu N8N, essa aqui é a automação, ó, pode ver, eu vou mostrar só a parte dos executions para vocês, porque essa automação aqui já está em produção, o cliente está usando, então eu não vou poder ficar executando o workflow para vocês aqui, porque pode atrapalhar o trabalho do meu cliente. Porém, notem algo interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês como funciona o fluxo e vou mostrar lá na documentação do Bling como que eu tive essa sacada para poder contornar. Então, primeira coisa, então aqui eu vou pesquisar contatos e aqui vai me dar todos os tipos de requisições que a API do Bling permite, olha só. Então, para contatos eu posso deletar múltiplos contatos, passando ID e tal, etc. E o que acontece? Aqui, ó, vou voltar no meu N8N, vocês podem ver, aqui eu tenho um schedule que roda de 3 vezes ao dia, tá? Quando ele roda, a gente faz uma requisição no Bling, onde ele vai detectar todos os contatos que foram modificados ou inseridos ou deletados em uma determinada janela de tempo. Ó. Então aqui, essa função aqui, ela faz o quê? Ela pega uma data inicial e uma data final, tá? Quando a gente chama o node aqui de contatos, pode ver que ele é um get geral, para buscar todos os contatos. Eu consigo passar aqui 2 parâmetros, ó, que é a data inicial e data final. Então, se eu coloco um range de datas ali e faço um get, eu consigo pegar todos os clientes que foram editados, criados ou deletados nessa faixa de tempo. Então, o meu workflow, ele executa automaticamente 3 vezes ao dia, ó, 7 da manhã, meio-dia e às 6 da tarde. Então, nesses horários, sempre o workflow vai rodar, passando uma data inicial, um horário inicial e um horário final. E tudo que tiver alterado ali entre aquelas datas, naquele range de tempo, ele vai detectar. Nesse caso aqui foi um teste, né? Vocês podem ver. Ele detectou aqui que esse cliente tinha sido alterado. Beleza, então eu tenho o ID. E poderia ser uma lista com vários, né? Poderia ser só um. Então imagina que às 9 da manhã você editou um contato, às 10 da manhã você criou um contato e às 11 da manhã você deletou um contato. Quando ele rodar meio-dia, ele vai pegar esse range de horário e vai trazer uma lista desses contatos que sofreram alteração nesse período. Você vai fazer o que? Você vai fazer um split, né, nessa lista e vai seguir o fluxo normal aqui, percorrendo cada elemento aqui. Aí o que você vai fazer? Ele busca o cliente lá na sua planilha, né? Se você já tem, e essa aqui é a base que eu falei para vocês, você busca o cliente lá, passando o ID aqui, ó, que está vindo aqui daqui. Se ele encontrar, se ele não encontrar, ele vai buscar aqui, aliás, ele busca, se ele encontrar, ele vai aqui no Bling para atualizar, tá? E aí ele atualiza na planilha de volta e mantém o ciclo. Voltando aqui, ó, eu resolvi também adicionar um webhook aqui, porque o que acontece? O cliente pode querer atualizar na hora. Então, eu criei um webhook onde eu tenho aqui um botão na planilha dele. Acima dessa planilha, se eu subir um pouco, vai aparecer o Access Token e o Refresh Token. Não vou subir para não exibir os dados aqui do cliente, mas essa aqui é a planilha do cliente, tá? Onde ele faz os orçamentos no Bling por meio dessa automação. Se ele clicar em sincronizar contatos, esse workflow lá ele vai executar e vai fazer toda essa sistemática, vai buscar contatos alterados e vai atualizar na planilha,
tá? Então é isso, galera. Uma automação aparentemente simples e é uma sacada interessante, porque quando tem um webhook é muito melhor, muito mais fácil. Você só coloca o URL lá e você consegue capturar os eventos. Nesse caso, como para contatos não tem webhook, eu criei esse artifício aí de filtrar um range de horário para pegar todos os contatos alterados, e aí a gente faz um loop em cima dessa lista retornada e atualiza tudo na planilha. Você sabia que dava para fazer esse tipo de trabalho com Bling, atualizando seu contato, mantendo a sua base de dados? Você tem uma base de dados aí, uma base de dados no Google Sheets que você gostaria de manter atualizado para você fazer seus orçamentos ou para você fazer os seus pedidos de venda usando o Google Sheets e o Bling? Comenta aqui embaixo, me diz qual é a sua dúvida. Se você tiver interesse de fazer algum tipo de automação para sua empresa, utilizando o Bling, utilizando o Tiny, utilizando qualquer outro tipo de ERP ou de CRM aí que muitas empresas usam no mercado, chama aqui, eu vou deixar um formulário aqui, vou deixar um link abaixo com o link do formulário para você se inscrever, preencher a sua demanda, para a gente analisar, a gente entra em contato com você e a gente pode estar trabalhando junto aí na automatização da sua empresa. Então não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like, e eu vejo vocês no próximo vídeo com mais conteúdo sobre Bling, Tiny, muitos outros sistemas aí muito utilizados por empresas brasileiras. Fui!